vamos conhecer o nosso palestrante desta manhã, Paulo Vicente. E antes eu vou falar um pouquinho sobre ele também. O tema da palestra que ele vai nos trazer hoje, como a data que se aproxima, né, dos Dia dos Pais, e o tema da palestra é Paternidade, uma missão. O Paulo Romero Vicente, ele é expositor e educador espírita há mais de 30 anos, tendo ministrado palestras em vários centros espíritas, inclusive no exterior. E a família Como Vai, ele é autor desta obra espírita. E a família Como Vai. Também atua como colaborador em diversas atividades voluntárias. Na vida pessoal, ele é casado há mais de 40 anos com a nossa cantora desta manhã, a Andréia Rodrigues, e ambos têm 3 filhos e netos, uma delas, a Elisa, que trabalha conosco, e eles residem na cidade de São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Na vida profissional, o Paulo é juiz de direito, professor e palestrante jurídico, formado na USP, com mestrado e doutorado também pela USP. Então, é com muito carinho que nós vamos receber o nosso palestrante com o tema Paternidade, uma missão. Bom dia a todos. Inicialmente, agradecemos a Deus, o nosso Pai, pela oportunidade feliz que nos propicia de nos encontrarmos aqui nesta bela manhã de domingo. Quero agradecer também à casa pelo convite e por também nos permitir nos encontrarmos, nos conhecermos, trocarmos experiências e termos também essa manhã agradável, essa manhã tão gostosa. Agradecer a Andréia pela exposição musical, que me deixou preocupado agora, né? Porque geralmente o melhor vem depois, né? Isso gera uma certa expectativa e talvez não seja bem assim, mas fomos muito bem acolhidos na casa e inclusive conheci a nossa companheira aqui, que é de Catanduva, uma cidade próxima da nossa cidade de São José do Rio Preto, e a outra de Ribeirão, quer dizer, estamos todos em casa, é o interior mandando aqui na capital. Mas eu me recordo de uma oportunidade, há 10 anos atrás, quando um dirigente de Catanduva pediu que me ligassem para marcar uma palestra. E eu me recordei, a casa chama Joana de Ângeles, a casa ia completar 20 anos. E o jovem que falava comigo não me conhecia, eu percebi pela voz que ele era muito jovem, e ele disse assim: olha, o presidente pediu para convidar o senhor para vir fazer a palestra do 20º aniversário da casa. Eu imediatamente imaginei, não é? A inauguração foi feita pelo Divaldo Pereira Franco, depois tem um grande orador lá de Votuporanga que fez a 2ª palestra, eu fiz a 3ª palestra, acho que já tinha esgotado a cota dos bons oradores da região. E eu imaginei, aniversário de 20 anos, o Divaldo não pôde vir, o outro colega deve estar com compromisso, sobrou para mim, mas com bom gosto eu falei, vou sim, pode agendar que eu vou fazer a palestra. Aí o jovem que me falava ao telefone me disse assim: aquela companheira que canta, o senhor ainda está com ela? E o jovem não me conhecia, evidentemente. Eu respondi: sim, eu já troquei de casa, já troquei de local de trabalho, de vara, de cidade, né, de carro, né, mas de esposa não estou pretendendo por enquanto não, né? Mas a verdade é essa, que os convites para que a gente profira alguma palestra ou converse sobre a doutrina espírita, eles se fazem por conta da cantora. Os senhores vão perceber logo, em breve, que na verdade eu vim aqui como, né, acompanhante da Andréia, não é? Mas, brincadeiras à parte, né? Na semana que vem nós vamos celebrar o Dia dos Pais. E esta comemoração nos convida a algumas reflexões, né? A primeira rápida
introdução histórica é que o Dia dos Pais foi comemorado nos Estados Unidos pela primeira vez no dia 19 de junho de 1909. Uma jovem, Sonora Louise Dodd, ela quis comemorar o aniversário do pai. O pai, que era um veterano de guerra, viúvo, que criara os filhos sozinho, né? William Jackson Smart. Então, ela fez uma comemoração do Dia dos Pais para o seu pai, e aquela prática foi sendo reproduzida na cidade, no estado, até que em 1972 tornou-se uma data legalmente reconhecida. O presidente Richard Nixon decretou o Dia dos Pais, que foi comemorado no terceiro, e que ainda hoje é comemorado no terceiro domingo de junho. Essa data, lá dos Estados Unidos, é repetida em alguns países ocidentais. Aqui no Brasil, comemoramos o Dia dos Pais desde 1953. Né? Inicialmente, estava associado ao Dia de São Joaquim. São Joaquim, pai de Maria, mãe de Jesus. Então, os primeiros, ou as primeiras comemorações do Dia dos Pais, elas eram feitas no dia 16 de agosto, seguindo o calendário litúrgico da Igreja Católica, e posteriormente, isso, quando foi oficializado por lei, passou a ser no segundo domingo de cada mês. Mas para nós espíritas, o que nos interessa é qual é a visão que o Espiritismo nos traz, que a doutrina nos coloca acerca da paternidade. E nós vamos encontrar em O Livro dos Espíritos, aliás, eu peguei ali na livraria uma edição nova que está muito bonita, né, de O Livro dos Espíritos. Nós vamos encontrar lá na questão 583, 582, que a paternidade é uma missão. A paternidade é uma missão, é um dever muito grande, e por conta disso é uma grande responsabilidade. No passado, a figura do pai era uma figura ligada à autoridade. O pai tinha um poder absoluto sobre não somente os filhos, mas sobre a família. Podia até corrigir moderadamente os filhos, né? E o pai, ele era mais temido do que amado. Este pai, ele nos recorda, guardadas as devidas proporções, evidentemente, o Deus de Moisés, do Antigo Testamento, um pai temido. Mas com Jesus temos a visão de um Deus que é amor, um pai que é amor. E nos dias atuais, os pais mais evoluídos que os pais do passado, naturalmente, porque a evolução é uma lei de Deus, né? Nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos, nas questões 776 a 802, a lei do progresso, ali esmiuçada, e consoante as leis de Deus, tudo evolui, tudo progride. Então, os pais também progrediram. E vamos encontrar na atualidade um pai que é mais amor do que era aquele pai autoridade. Então, mais uma vez, mutatis mutandis, guardadas as devidas proporções, o pai do passado era um pai que recordava o Deus de Moisés, e o pai da atualidade, o Deus de amor. Por quê? Nós tivemos uma mudança social muito interessante, a evolução da mulher. Quando a mulher saiu para trabalhar fora, ela passou a ser mais protagonista na vida pública, ela deixou uma lacuna dentro de casa, justificadamente. E esta lacuna teve que ser preenchida pelo marido, pelo pai, que passou a exercer atividades domésticas que antes eram ignoradas pelo pai, não eram realizadas. Então, os pais passaram a cuidar mais dos filhos. Olha só que bênção, que interessante.
muitos achavam que era um erro a mulher sair de casa, né? Não que a gente considere um erro, mas vamos usar aquele refrão, aquele chavão, Deus escreve certo por linhas tortas. Foi um acerto o progresso da mulher, porque foi um progresso e a lei de Deus, mas ele foi muito oportuno, ele foi muito feliz para o progresso dos homens. Então hoje os pais abraçam, os pais beijam, os pais cuidam dos filhos, como os pais não faziam no passado. Não faziam no passado. No passado o pai era o provedor, era a autoridade. E hoje o pai divide, ombreia com a mulher as atividades domésticas, as atividades de educação. Quando eu falo homem ou mulher, pai ou mãe, como existe no que nós chamamos família nuclear, naturalmente que eu não estou ignorando, muito menos excluindo as outras formas de família, né? Já que a sociedade é plural, quer dizer, há famílias com 2 pais, famílias com 2 mães, famílias solo, só com um pai, ou só com uma mãe, ou famílias com 3 pais, né? Ou as famílias que são junção de outras famílias, um pai com uns filhos, se une a uma mulher com outros filhos, se juntam com esses filhos dos 2 casamentos anteriores, e tem mais um filho, né? Uma família mosaico, enfim. Todas as formas de famílias são aceitas, são reconhecidas. Então, quando eu falo de pai ou mãe, isso é irrelevante, é o ser humano, pai ou mãe, tanto faz, serve para todos nós, né? Mesmo porque somos todos filhos de Deus. E quando dizemos que somos filhos de Deus, nós vamos abrir um parênteses para relatar brevemente uma experiência, uma pesquisa científica muito interessante, feita por um professor israelense, chamado Yaniv Erlich. Esse professor judeu, ele fez uma árvore genealógica com 13 milhões de pessoas. Ele foi unindo pai, mãe, tios, primos, primos dos primos, e foi seguindo adiante. 13 milhões de pessoas, para nós termos uma ideia, é um pouquinho mais que a população da cidade de São Paulo, segundo o último censo de 2020. É muita gente. E ele fez uns cálculos matemáticos, viu quantas gerações ele evoluiu para unir 13 milhões de pessoas, e ele chegou à conclusão que se ele retornasse 75 gerações, ele uniria toda a humanidade. Então, uma experiência científica demonstrando que Jesus tinha razão. Somos todos irmãos. Fecha o parênteses, voltemos à paternidade. Deus é um pai. Deus é um pai. Quando falamos que Deus é um pai, é de uma forma figurativa, não é? Porque Deus não é um velhinho de barbas brancas, né? Por mais que os idosos de cabelos grisalhos sejam simpáticos, né? Mas Deus não é um homem, né? Nós temos essa tendência de antropomorfosear Deus, né? Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Deus é eterno. E nós herdamos de Deus a inteligência. Somos as criaturas inteligentes de Deus. Somos imortais, tivemos um princípio, mas não temos fim. Deus é eterno, herdamos isso na imortalidade e a inteligência. Então fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, inteligentes e imortais. Muito bem. Embora, né, seja uma forma figurativa, não é errado dizer que Deus é um pai. Por quê? Porque Deus é o Criador, Deus é o provedor, Deus nos ama, Deus, aspas, perdoa, né? Perdoa entre aspas porque Deus não se ofende, né? Nós é que nos ofendemos, né? Deus nos compreende, Deus entende a nossa limitação, mas Deus é provedor, Deus é misericordioso, Deus é um bom pai. Então, utilizar a figura de Deus como essa comparação
não é errada, desde que nós nos espelhemos em Deus para sermos um bom pai, ou uma boa mãe, ou um bom educador, um bom cuidador. Então, Deus é o exemplo de paternidade a ser seguida. A ser seguido, o exemplo a ser seguido. No passado, nós nos preocupávamos muito com a paternidade biológica. Então, para se reconhecer a paternidade, tinha que fazer um exame de sangue. É pai ou não é pai? Se não é pai biológico, não era pai. É assim que pensávamos, era assim que nós atuávamos. Hoje, com o progresso, prevalece a paternidade afetiva. Não temos mais aquela preocupação da paternidade biológica. Divaldo Pereira Franco conta, numa palestra, com todo aquele estilo que todos conhecemos e gostamos, que quando ele encontrou uma criança pela primeira vez, abandonada ao seu alcance, disse ele que era um afrodescendente, envolveu em seus braços e correu para o cartório para registrar essa criança. E ele se aproximou do tabelião e disse que queria registrar a criança com o nome de Jaguaraçu Pereira Franco. Eu sempre, agora vamos abrir um parênteses, né? Essa nossa conversa vai ser cheia de parênteses. Eu queria saber de onde ele tinha tirado esse nome. Aí, numa outra palestra, ele conta que quando criança ele brincava com um índio, subia em árvores, o índio sempre subia mais rápido que ele, e depois de tempo ele descobriu que o índio era um espírito, que se chamava Jaguaraçu. Depois de tempo ele descobriu que era espírito, né? Ele conversava com Jaguaraçu. Então esse primeiro filho do Divaldo, Jaguaraçu Pereira Franco. Mas o tabelião perguntou, o oficial registrador do cartório, qual é o nome da mãe? E aí o Divaldo, jovem, inexperiente, falou, não sei. O cartorário disse assim, olha, eu já vi muita mãe chegar aqui e dizer que não sabe quem é o pai. Mas pai dizer que não sabe quem é a mãe é a primeira vez, né? E aí ele então disse que se aproximou um espírito que aparentava ser a mulher e disse, diga que eu sou a mãe, meu nome é Alta de Souza, que ele não conhecia. Então ele registrou o Jaguaraçu Pereira Franco como filho de Alta de Souza e Divaldo Pereira Franco. Esse foi o primeiro, veio o segundo, o terceiro, e se sucederam os 600, né, os mais de 600 filhos que ele adotou. Nós estamos recordando essa história, que com certeza muitos conhecem, para dizer da paternidade afetiva. Ele amou essas crianças, criou essas crianças, educou, entregou-se, deu o seu melhor, independentemente da paternidade biológica, né? Independentemente do exame de sangue. E o livro dos Espíritos nos fala desse progresso. Nós vamos o Evangelho segundo o Espiritismo nos fala desse Evangelho. Peguei na biblioteca aqui também uma edição nova do Evangelho, está muito bonita. Eu tenho um material meu que eu levo, mas está muito antigo, muito velho, e eu chego nas casas espíritas e fico com vergonha de usar. Então a gente pega um novo bonito desse aqui. Nós vamos encontrar aqui no capítulo 14º. O capítulo 14º, intitulado Honrai a teu pai e a tua mãe, tem um tópico aqui chamado parentesco corporal e parentesco espiritual. Todos conhecem. Nós vamos só observar que este progresso da paternidade, que evoluiu da paternidade biológica para a afetiva, ele já estava previsto na doutrina espírita há muito tempo, e só recentemente nós assumimos. Olha lá, item 8, os laços de sangue não estabelecem necessariamente laços espirituais. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque este existia antes da formação do corpo. O pai não gera o espírito dos filhos, fornece-lhes apenas o envoltório corporal,
mas deve ajudar seu desenvolvimento intelectual e moral para o fazer progredir. Todos já conheciam esse trecho, mas olha só que interessante, não é? Então, os laços afetivos não provêm do corpo, provêm do espírito, somos espíritos. Já existíamos antes de nascer com as nossas afinidades e com as nossas divergências. Então, a tendência é esta mesma, é que prevaleça uma paternidade afetiva. Aquele que acolhe, aquele que abraça, aquele que ama, enfim. Aquele que exerce a paternidade de verdade. Feliz daquele que acolhe, aquele que casa com uma pessoa que já tem um filho biológico e assume essa paternidade independentemente de ser ou não pai ou mãe biológico, né? Quando eu comecei a trabalhar no fórum, há 40 anos, comecei a trabalhar aqui em São Paulo, aqui na Maria Paula, no Palácio Mauá, Viaduto Dona Paulina 80. Acho que mudou de nome, agora é Fórum Eli Lopes Meirelles. E como os senhores estão vendo, né, eu comecei a trabalhar criança, naquela época podia. Quando eu comecei a trabalhar no fórum, prevalecia a paternidade biológica. Era só com exame de sangue. Sem exame de sangue, ninguém reconhecia a paternidade e era uma dificuldade imensa para convencer alguém a reconhecer a paternidade. Só na base mesmo do processo da condenação. Ninguém reconhecia a paternidade porque havia um preconceito muito grande contra o filho havido fora do casamento, né? Que se chamava filho ilegítimo naquela época, né? Enfim, mas quando eu tinha um processo de paternidade e fazia o exame de sangue que não excluía a paternidade, eu fazia o seguinte: eu chamava o suposto pai para uma audiência e dizia assim, que tinha um laudo ali que não tinha afastado a paternidade, então ele poderia ser o pai. E ele estava tendo a oportunidade de aceitar voluntariamente a paternidade naquela audiência, ele reconhecer, por vontade própria. Ele não era obrigado, mas se ele não reconhecesse, seria julgado com base no laudo, e teria grande chance de ser reconhecida. E amanhã depois, ele carregaria esta decisão de não ter reconhecido, de ter sido, né, admitida a paternidade por decisão judicial. No começo era difícil, mas com o passar do tempo, as pessoas foram diminuindo a resistência e aceitando o reconhecimento com mais naturalidade. É fruto do progresso da humanidade. Eu me recordo ainda hoje de uma audiência, de coisa de 30 anos, mais ou menos, atrás, em que nós começamos a conversa, a mulher tinha a criança colada ao peito, e o rapaz ali meio arredio, e eu disse para ele: olha, essa senhora que diz que a criança é seu filho. E ele negava até conhecer a mulher, o que deixava ela mais brava ainda. E ele não admitia. Aí a mulher então contou em detalhes as intimidades que tiveram, numa determinada data, num sítio do primo dele. E ela entrou em minúcias e imediatamente ele se recordou. Ele falou: é verdade, eu estive com essa mulher, sim, não me recordava mais, porque foi um fato isolado, um fato único na nossa vida. E aí deixou a mulher mais brava ainda, porque ela começou a contar outros encontros amorosos que eles tiveram. E ele foi se recordando um a um, na prainha de Cardoso, na prainha de Valentim Gentil, aquele dia em tal lugar, e depois ele ficou pasmo, quando ele constatou que tinha tido vários encontros, e ele não tinha se dado conta, com a mesma mulher durante 6 meses. E a mulher via ali um relacionamento afetivo, um relacionamento duradouro de 6 meses, um namoro, e ele sequer lembrava o nome dela. Mas ele acabou admitindo que tinha tido intimidades com aquela mulher e concordou em fazer o exame de sangue. Mas eu não posso contar o resultado do processo porque é segredo de justiça. Vamos ter que ficar curiosos se ele reconheceu ou não a paternidade, né?
Mas é interessante a questão da responsabilidade afetiva, né? Ou irresponsabilidade, deixar a pessoa se envolver, né? Deixar a pessoa criar expectativas e ignorar, né? Então, como o nosso tema é paternidade, nós temos que lembrar que o pai também tem que se preocupar com os sentimentos dos filhos, né? Não pode ser irresponsável, não pode, né, ignorar os sentimentos dos filhos. Mas nós vemos, com o passar dos anos, esse progresso, essa aceitação, né, do filho fora do casamento, aceitação de um filho não biológico, mas mesmo com reconhecimento, nem sempre há casamento, e muitas crianças são criadas somente pela mãe. E alguém poderia dizer, onde é que está o progresso? Eu não estou vendo. Muitas crianças são criadas pela mãe, com a ajuda de um parente, de uma avó, de uma tia, de um irmão. É muito comum. Darcy Ribeiro tem uma obra, não é um autor espírita, ele é um antropólogo, tem uma obra histórico-antropóloga chamada O Povo Brasileiro. É uma obra muito interessante que fala da formação do povo brasileiro. É uma pesquisa científica que ele fez e que demorou 30 anos para ele concluir. Ele foi nos arquivos históricos e ele fala, dentre outras coisas, que durante os 3 primeiros séculos de colonização, não vieram mulheres da Europa para o Brasil, vieram as escravizadas, mas geralmente vinha português, algum outro estrangeiro, mas o que interessa para nós é que não vinham mulheres. E os portugueses, eles vinham, os homens, para enriquecer, muitas vezes deixavam lá em Portugal a família legítima, a mulher, os filhos, vinham para trabalhar, fazer fortuna, transformar tudo isso em ouro, pedras preciosas e voltar para Portugal. O problema é que entre eles chegarem e eles irem embora, passavam-se anos, décadas. E aqui eles acabavam se unindo a uma mulher indígena, a uma mulher escravizada e tinham filhos, em verdadeiro concubinato. Depois, quando ele achava que a fortuna já estava conforme ele desejasse, ele vendia tudo, transformava em ouro e ia embora para Portugal, deixando aquela mulher e aquelas crianças sozinhas. Isso foi durante 300 anos que nós vivenciamos. E nos dão uma ideia de quantos compromissos kármicos precisam ser resgatados. Então, quando vemos, às vezes, uma criança sendo criada só pela mãe, a gente nunca deve julgar nem apontar o dedo em riste, mas nós devemos ter a compreensão de que Deus sabe o que faz. Eu falava outro dia numa outra casa espírita, e eu contei essa história, e aí o dirigente que tinha me apresentado, estava lá, quando acabou ele falou assim, nossa, eu não tive convivência com meu pai, eu nunca tinha entendido meu pai, mas hoje eu acho que eu entendi, estou resgatando, né? Eu devo estar resgatando, disse ele, conclusão dele. Mas, enfim, tudo está certo na lei de Deus, quer a gente compreenda, quer a gente não compreenda, né? E nós que exercemos a paternidade, a educação, cuidamos da educação de outras crianças, sejamos pais, mães, avós, tias, educadores, evangelizadores, enfim. Primeiramente, nós temos que nos preparar, né? É Cecília Meirelles quem diz de uma forma muito poética, né? O educador tem que ser primeiramente educado, porque ninguém dá o que não tem, não é? Precisamos nos preparar. E o pai, que é o tema da nossa palestra, mas quando eu falo pai, pensem, qualquer ser humano, o pai, ele tem que dar o exemplo.
Difícil um pai dizer assim: olha, menino, domingo você vai na igreja, hein? Domingo você vai lá assistir a palestra. Domingo você vai fazer alguma coisa e o pai não vai. Se ele não der o exemplo, vai ser difícil convencer. Então, aquela ideia antiga que nós ouvimos muito, pelo menos os mais maduros, não é? Embora a nossa plateia seja uma plateia jovem, faço o que eu faço, faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço, né? Eu vi muito isso. Essa é uma frase que não se justifica mais, né? Sem o exemplo, nós não convencemos os nossos jovens. É preciso exemplificar. E assim, o pai que recebe aquela criança, aquele espírito para transformar, ele vai dando exemplo, vai orientando, vai transformando aquela criança numa criatura melhor. Se ele conseguir, melhor para ele, né? Se ele não conseguir, é uma pena, mas ele deve tentar de todas as formas, principalmente exemplificando. Mas falando de educação, há um autor, com certeza também conhecido por muitos, Issam Itiba, é um médico, não é espírita. Ele tem umas frases impactantes, muito interessantes sobre educação. Ele fala, por exemplo, a educação não pode ser delegada para a escola, porque a condição de estudante é passageira, e a condição de filho não é transitória, é para sempre, né? Na verdade, ele está observando que a escola dá instrução, instruere, amontoa conhecimento. Educação é mais ampla e deve ser dada pelos pais, né? Ele diz assim: educar dá trabalho, mas é um trabalho que dá bons frutos. Como é bom ver uma criatura bem formada, bem criada, uma criatura bem educada, vale a pena, né? Outra frase interessante: não é errando que se aprende, mas corrigindo os erros, dizendo que nós, educadores, nós pais, temos o dever de interferir na conduta da criança para corrigir o erro. Ele diz mais: criar uma criança é fácil, é só dar-lhe tudo o que ela pede. Mas educar é mais difícil, porque é estabelecer limites. E isso é muito importante, porque, e hoje vemos muito essa falta de limites. Temos que estabelecer limites, porque a vida é cheia de limites, e a criança precisa saber que quando crescer não vai ter tudo que ela quer. A vida não é assim. E para encerrar as citações, a mais comum, a mais conhecida: quem ama, educa. Então, aquele pai provedor do passado que trabalhava fora e era ausente em casa está em extinção. Deve ser substituído por um pai presente, aquele que dá o seu tempo aos seus, e um tempo de qualidade, conversa, orienta, pergunta, né? Não deixa a criatura na frente das telas o dia inteiro, né? Se instruindo nas telas ou nas ruas. Ele participa ativamente. Nós criamos os nossos filhos, eu e a Andréia, há uns 30 anos, né? Tivemos filhos na adolescência, como, né, dá para perceber, muito jovens, né? E naquela época nós não tínhamos noção nenhuma, né, dessas atuais de hiperatividade, né, TDAH, né? Nós tínhamos um menino que corria tanto, eu estou surpreso que ele está sentado quietinho lá no fundo, agora não se mexe. Se fosse 30 anos atrás, estava subindo, queria pegar o microfone, enfim. Mas nós tínhamos o norte da doutrina espírita. Não tínhamos todas as informações, mas tínhamos a casa espírita, os passes, o evangelho no lar. E com isso nós, e com boa vontade, nós demos o nosso melhor. Íamos ao centro espírita todos os dias, como vamos até hoje, eu, Andréia, mas as crianças não, elas só iam 5 vezes por semana, porque um dia tinha reunião mediúnica e não tinha evangelização, e outro dia tinha estudos aprofundados que não eram abertos ao público, e as crianças então ficavam em casa. Mas nós também não perguntávamos se eles queriam ir nem no centro espírita, nem na escola, nem no médico, né? Naquela faixa etária nós decidimos por eles. E o Evangelho nos fala uma coisa interessante,
nos fala que as criaturas são diferentes e que os pais devem observar, né, as dificuldades de cada um, as dificuldades que o Espírito manifesta, porque nós somos espíritos com experiências pretéritas anteriores. E uns têm umas virtudes, ninguém é tão ruim que não tem alguma virtude, nem tão bom que não tem algum defeito. Então, a educação é observar cada criatura e dar a ela o que ela precisa, né, o que falta. E as más tendências têm que ser combatidas desde o princípio, quando é mais fácil. Imaginemos um broto nascendo e você endireita o broto, depois que fica adulto fica mais difícil. Então lá nas causas atuais das aflições, capítulo 5 do Evangelho, chamado Bem-aventurados os aflitos, diz o Evangelho: quantos pais infelizes com os filhos por não terem combatido as más tendências desde o princípio. Então, isto é educar, é ver o que a criança precisa aprender desde criança. Há um historiador, também muito famoso, e não espírita, aliás ateu, chamado Leandro Carnal, que com certeza é conhecido por muitos, que ele tem um pensamento próprio, que ele fala assim: quando uma criança está brincando com outra criança, e uma criança pega o brinquedo, o outro fala assim, imediatamente: é meu, me dá aqui o meu brinquedo, coisa e tal. E ele diz que a criança não conhece o direito constitucional de propriedade. Ele diz, é egoísmo mesmo. A hora que ele viu o outro pegar o brinquedo e ficar feliz, ele quer interferir. Então é isso que é educar, é ver onde precisa ser interferido e dizer para a criança: olha, agora você não está brincando, deixa que ele brinque um pouquinho, depois ele te devolve. Ou, como diz a moderna psicologia, que trata do autorrespeito, ou a criança, ela não sabe falar não, ela está brincando, o outro vem tomar dela, então interfere para dizer: olha, diga, eu estou brincando no momento, daqui um pouquinho eu te empresto, você brinca. Mas o que nos interessa é a mensagem do Evangelho, interferir para dar a orientação adequada, né? O Livro dos Espíritos, lá na questão 582, ele nos fala o seguinte: Deus põe a criança sob a tutela dos pais, para que estes a corrijam no caminho do bem. Ele facilitou a tarefa, dando à criança uma organização débil e delicada, que a torna acessível a todas as impressões. Então, é de menino que se torce o pepino, né, diziam os antigos. Quando a criança é jovem, é mais fácil orientá-la, ensiná-la. Depois que cresce, fica mais difícil. Portanto, trazer na evangelização, trazer na casa espírita, trazer para tomar passe, fazer o evangelho do lar, são coisas que nós não devemos abrir mão na nossa educação, no nosso convívio familiar, né? E essa paternidade, ela tem muita responsabilidade. Maternidade, paternidade, genericamente, ela traz muita responsabilidade, porque Deus coloca em nossas mãos um filho dele, o Espírito é filho de Deus, e nós temos que observar as necessidades e trabalhar as necessidades específicas, porque tem criança que é boazinha, generosa, tem criança que é mais geniosa, e temos que trabalhar o que ela precisa. E o Livro dos Espíritos nos fala também que se a criança sucumbir por falta de orientação dos pais, a responsabilidade é dos pais. A responsabilidade dos pais, porque receberam o Espírito de Deus. Agora, se apesar de todo o empenho dos pais, a criança crescer e se tornar um adulto que não anda no bom caminho, os pais fizeram a parte dele. Da mesma forma, se o pai não fizer nada e a criança se tornar um homem de bem, o pai também não tem o mérito. O Livro dos Espíritos, na questão 583, diz: Deus é justo. Então, tenhamos a consciência tranquila, se nós fizermos a nossa parte, demos o nosso melhor. Se a criança se emendou ou não, é a liberdade de escolha, o livre-arbítrio dela. Mas é interessante
que Deus nos torna co-criadores. Ele coloca um filho para a gente levar ao caminho do progresso. Co-criador é uma expressão utilizada por André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, né? Nós, aqui em São Paulo, tem muito condomínio, né? Copropriedade, né? O marido e a mulher têm a composse, né? Os cônjuges são os consortes, mas nós somos também co-criadores. Estamos ao lado de Deus nessa tarefa. Olha que bênção que é a educação, que é a paternidade, a maternidade. Nós nos transformamos em deuses. Nos transformamos em deuses em fazer a obra de Deus, fazer uma criatura evoluir. Isso é trabalhoso, isso é cansativo, isso não é fácil, né? Exige muito sacrifício. A Andréa, minha esposa, adora falar que se fosse fácil seria sacrifício, mas é sacrifício mesmo. Exige muita renúncia, muita dedicação, muito trabalho. E nos dias atuais, nós, por conta das inúmeras separações, nós vemos um problema aí de alienação parental, que é o oposto do que nós estamos pregando, tratar a criatura com amor, né? Porque quando alguém, pai, mãe, tio, avó, envolve uma criança em seus braços, ama, vibra, está dando um passe naquela criança, uma energia positiva, benéfica. Quando um pai ama um filho, ele está ensinando o filho a amar. O que não se aprende na escola, o que não se aprende na rua. E a alienação parental é aquela conduta de um cônjuge que quer afastar a criança do outro cônjuge, né? Fica criando falsas recordações, dificultando as visitas, falando mal, né, do outro cônjuge, do pai ou da mãe. Isso é exatamente o oposto do que nós estamos pregando e deve ser evitado, né? Então os pais têm que ter disciplina, orientação, corrigir as tendências inferiores, mas saber que os filhos vão crescer, saber que a interferência vai ser cada vez menor. E chega uma hora que os filhos precisam andar com as próprias pernas, né? Precisam aprender a pagar as suas contas, a dirigir o carro, a ir trabalhar, a responder pelos seus atos. Não pode um pai, uma mãe querer fazer tudo pelo filho. Para o resto da vida nós lembramos, tiramos da natureza a experiência da águia, que faz o seu ninho no lugar mais alto, e quando o filhote lá já está em condições de voar, se ele não voar, ela empurra ele ninho abaixo. Vai voar ou vai voar, não tem alternativa B. Virou adulto, vai andar com as próprias pernas, esta é a função, não é? Eu me recordo de um seminário que eu assisti há muitos anos atrás, há mais de 30 anos, José Raul Teixeira, e ele falava assim para os pais serem rigorosos com os filhos, para os pais corrigirem os filhos enquanto criança, com carinho, com amor, com boa vontade, para a criança não ser corrigida depois de adulto pela polícia, né? Sem educação, muitas vezes, né? Sem o carinho dos pais. Enfim, como os senhores perceberam, nós não trouxemos nenhuma novidade para as nossas reflexões, né? Trabalhamos em cima do Evangelho, em cima do Livro dos Espíritos. Nós temos aí as obras de Chico Xavier, né? Mais de 500 obras. Não precisamos inventar muita coisa, o orador não tem que inventar nada. Se ele falar a doutrina que está aí, já está de bom tamanho, porque nós precisamos, né? E o orador principalmente tem que ouvir, né? Os dois ouvidos são os primeiros que ouvem, né? Tem que ouvir bastante para aprender alguma coisa. Então nós não trouxemos novidades, nós recordamos alguns conceitos doutrinários e espero que todos tenham aproveitado ao máximo, tenham, né, usufruído das reflexões e que nós possamos sair daqui renovados na fé cristã, lembrando da família de Jesus, Maria, José, onde reinava o amor, a boa vontade, que voltemos aos nossos lares, que tenhamos um bom domingo, com muita paz e com muito amor. Muito obrigado.